Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo. Rei aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é um grandioso dia. Por que, Tiago, é um grandioso dia? Porque Papa Leão, ele fez um discurso, uma mensagem para o 9º Dia Mundial dos Pobres. E quando nós víamos mensagens relacionadas a esse tema, vinha muitos discursos na igreja ali parecidos com os discursos da teologia da libertação. No entanto, Papa Leão não. Papa Leão fez um discurso que é a doutrina social da igreja. Fala dos pobres, da necessidade de ajudar os pobres nesse mundo. No entanto, a maior certeza é a esperança em Cristo. E eu quero trazer hoje para vocês aqui neste vídeo. Papa Leão XIV, somos chamados a criar novos sinais de esperança. Foi divulgado nesta sexta-feira, 13 de junho, a mensagem do Papa Leão XIV para o 9º Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado em 16 de novembro, no 33º domingo do tempo comum. O tema desse 9º Dia Mundial dos Pobres é Tu és a minha esperança, extraído do Salmo 71. No meio das provações da vida, a esperança é animada pela firme e encorajadora certeza do amor de Deus, derramado nos corações pelo Espírito Santo. Por isso, ela não decepciona. O Deus vivo é verdadeiramente o Deus da esperança, que com Cristo, pela sua morte e ressurreição, se tornou nossa esperança. Não podemos esquecer que fomos salvos nessa esperança, na qual precisamos permanecer enraizados, escreve o Papa. Pobre, testemunha de uma esperança forte e confiável. Segundo Leão XIV, o pobre pode tornar-se testemunha de uma esperança forte e confiável, precisamente porque professada numa condição de vida precária, feita de privações, fragilidade e marginalização, ele conta com as seguranças do poder e do ter. Pelo contrário, sofre-as e muitas vezes é vítima delas. A sua esperança só pode repousar no outro lugar, reconhecendo que Deus é a nossa primeira e única esperança, tá vendo? Já coloca a parte espiritual. Também nós fazemos a passagem entre as esperanças que passam e a esperança que permanece. As riquezas são relativizadas perante o desejo de ter Deus como companheiro de caminho, porque se descobre o verdadeiro tesouro de que realmente precisamos, tá vendo? Não é riquezas, mas Deus nós precisamos. A pobreza mais grave é não conhecer a Deus, recorda o Papa. Embora importante, todos os bens dessa terra, as realidades materiais, os prazeres do mundo ou do bem-estar econômico, não são suficientes para fazer o coração feliz, ou seja, só em Deus. Frequentemente, as riquezas iludem e conduzem a situações dramáticas da pobreza, sendo a primeira dessas ilusões pensar que não precisamos de Deus e conduzir a nossa vida independentemente dele. A seguir, lembra as palavras de Santo Agostinho: seja Deus todo o motivo de presumires, sente necessidade dele para que ele te cumule, tudo que possuíres fora dele é imensamente vazio. A esperança nasce da fé. A esperança cristã, a qual Deus remete, é certeza no caminho da vida, porque não depende de uma força humana, mas da promessa de Deus, que é sempre fiel. Por isso, desde os primórdios, os cristãos quiseram identificar a esperança como símbolo da âncora e que oferece estabilidade e segurança.
A esperança cristã é como uma âncora que fixa o nosso coração na promessa do Senhor Jesus, que nos salvou com sua morte e ressurreição e que retornará novamente no meio de nós. Escreve ainda Leão, sublinhando que a esperança nasce da fé, que a alimenta e sustenta sobre o fundamento da caridade, que é a mãe de todas as virtudes. Por isso, de caridade hoje, agora. Não é uma promessa, mas uma realidade para a qual olhamos com alegria e responsabilidade. Envolve-nos orientando as nossas decisões para o bem comum. Em vez disso, quem carece de caridade não só carece de fé e de esperança, mas tira a esperança do seu próximo. O Papa recorda que a caridade é o maior mandamento social. A pobreza tem suas causas estruturais que devem ser enfrentadas e eliminadas. À medida que isso acontece, todos somos chamados a criar novos sinais de esperança que testemunhem a caridade cristã, como fizeram em outras épocas muitos santos e santas. Os hospitais e as escolas, por exemplo, são instituições criadas para expressar o acolhimento aos mais fracos e marginalizados. Eles deveriam fazer parte das políticas públicas de todos os países, mas guerras e desigualdades frequentemente ainda o impedem. Hoje, cada vez mais, as casas-família, as comunidades para menores, os centros de acolhimento e escuta, as refeições para os pobres, os dormitórios e as escolas populares tornam-se sinais de esperança. São tantos sinais, muitas vezes ocultos, aos quais talvez não prestemos atenção, mas que são muito importantes para se desvencilhar da indiferença e provocar o empenho nas diversas formas de voluntariado. Ressalta: os pobres não são um passatempo para a igreja. De acordo com o pontífice, os pobres não são um passatempo para a igreja, mas sim os irmãos e irmãs mais amados, porque cada um deles, com sua existência e também com as palavras e as sabedorias que trazem consigo, levam-nos a tocar com as mãos a verdade do Evangelho. Por isso, o Dia Mundial dos Pobres pretende recordar as nossas comunidades que os pobres estão no centro de toda a ação pastoral. Não só a sua dimensão caritativa, mas igualmente naquilo que a igreja celebra e anuncia, através das suas vozes, das suas histórias, dos seus rostos. Deus assumiu a sua pobreza para nos tornar ricos. Todas as formas de pobreza, sem excluir nenhuma, são um apelo a viver concretamente o Evangelho e a oferecer sinais eficazes de esperança. O Papa recorda que esse é o convite que emerge da celebração do jubileu. Não é por acaso que o Dia Mundial dos Pobres seja celebrado no final deste ano de graça. Quando a porta santa for fechada, devemos conservar e transmitir os dons divinos que foram derramados nas nossas mãos ao longo de um ano inteiro de oração, conversão e testemunho. Os pobres não são objetos da nossa pastoral, mas sujeitos criativos que nos estimulam a encontrar sempre novas formas de viver o Evangelho hoje. Diante da sucessão de novas ondas de empobrecimento, corre-se o risco de se habituar e resignar-se. Todos os dias encontramos pessoas pobres ou empobrecidas. Às vezes, pode acontecer que sejamos nós mesmos a possuir menos, a perder o que antes nos parecia seguro. Uma casa, comida suficiente para o dia, acesso aos cuidados de saúde, um bom nível de educação e informação, liberdade religiosa e de expressão, sublinha o Papa. Combate às antigas e novas formas de pobreza, promovendo o bem comum, a nossa responsabilidade social, tem o seu fundamento no gesto criador de Deus, que dá a todos os bens da terra, assim como estes, também os frutos do trabalho do homem devem ser igualmente acessíveis. Com efeito, ajudar os pobres
é uma questão de justiça muito antes de ser uma questão de caridade. Recorda o Santo Padre. Detendo-se nas palavras de Santo Agostinho, damos pão a quem tem fome, mas seria muito melhor que ninguém passasse fome e não precisássemos ser generosos para com ninguém. Damos roupas a quem está nu, mas Deus queira que todos estejam vestidos e que ninguém passe necessidade sobre isso. O Papa deseja que este ano jubilar possa incentivar o desenvolvimento de políticas de combate a antigas e novas formas de pobreza, além de novas iniciativas de apoio e ajuda aos mais pobres entre os pobres. Trabalho, educação, habitação, saúde são condições para uma segurança que jamais se alcançará com as armas. Concluiu o pontífice, congratulando-se com as iniciativas já existentes e com o compromisso manifestado diariamente no mundo por um grande número de homens e mulheres de boa vontade. Então, muitas palavras do Papa, mas me deixa muito alegre, me deixa muito contente essas palavras do Papa. As riquezas são relativizadas perante o desejo de ter Deus como companheiro de caminho, porque se descobre o verdadeiro tesouro e de que realmente precisamos. A pobreza mais grave é não conhecer a Deus. Embora importante todos os bens da terra, as realidades materiais, os prazeres do mundo ou o bem-estar econômico não são suficientes para fazer o coração feliz. Olha, me deixa cheio de alegria saber que, sim, nós devemos ter a caridade, amar aqueles que precisam mais nesse mundo, os pobres, mas sem tirar Deus do centro da nossa vida. E é isso que o Papa nos traz, é isso que ele falou na mensagem. Então ficamos contentes por termos um Papa que fala da doutrina social da Igreja e não faz discurso da teologia da libertação. Lembro os senhores que nós temos esse lançamento justamente sobre o Papa Leão, na livraria Católicos de Verdade, que é o retrato do primeiro Papa americano, Leão XIV. E lembro também os senhores da Santorium Católico, os terços de melhor qualidade que eu já vi, terços maravilhosos. Olha que terço forte, bonito. Na Santorium Católico, você, se usar o nosso cupom Católicos de Verdade 10, você ganha frete grátis, 10% de desconto e ainda ganha uma dezena de brinde nessa promoção. Então, dê uma passadinha lá, aproveite e ajude o nosso apostolado também. Salve Maria e que viva Cristo Rei!